Estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Cuidar da saúde dos seus colaboradores é investir no sucesso da sua empresa. A Unimed Campos tem a maior rede médica hospitalar da região, preços acessíveis e clube de vantagens exclusivo. Quando seu time está saudável, os resultados aparecem. Invista no bem-estar dos seus funcionários com quem mais entende de saúde. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere, pode ouvir este programa daqui a pouco, na melhor hora do dia para você, em podcast, todos os aplicativos de podcast também. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pode dar o comando aí agora, Alexa, ouvir Folha FM. Pode baixar o aplicativo da Folha, o aplicativo exclusivo da Folha para Android e para iOS. No aplicativo Rádios também, você vai lá dar um busca em Folha FM de Campos e vai encontrar o nosso canal. Nas redes sociais, como eu já disse, claro, em todas as plataformas para você ouvir e ver também este Folha no Ar de hoje, dia 22 de maio de 2025. 7h09. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Tempo bom para Campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo com céu claro, com sol, máxima de 29 e a mínima é de 17 graus. A máxima tem se mantido ainda naquele patamar meio que fim de verão, mas quando cai a mínima é que a gente sente esse friozinho aí pela manhã, durante o dia, às vezes ali, né, no decorrer do dia e tal, mas na máxima ainda, a gente ainda quase que lembra meio que o verão aí em alguns momentos do dia. Para hoje é 29 de máxima, 17 de mínima, agora faz 18 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, vamos conversar com a Luísa Figueiredo Salles. Ela é professora, é gestora ambiental e é diretora secretária do comitê, deixa eu olhar a sigla aqui que é grande, Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Do jeito que a sigla é grande,
Imagina a quantidade de trabalho que não tem lá. Mas é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Se você vê a imagem assim, do mapa, a imagem aérea dessa bacia, é uma coisa maravilhosa. É muita água, é muito lindo, né? É muita água, mas se a gente não cuidar, né, já isso pode, né, acabar. E aí, a Luísa vem para conversar com a gente e, de quebra, nós vamos, finzinho do programa ainda hoje, temos o prazer de receber aqui também o Zenilson Coutinho. O Zenilson vem para conversar com a gente um pouco também no final aí. Ele é o presidente do comitê e ele fala sobre um projeto de revitalização das comportas e dos canais de Campos, projeto que foi já encaminhado à ANA, Agência Nacional de Águas, já aprovado, já tem uma verba específica para esse projeto e em breve deve começar a ser tocado na sua parte burocrática. Então a gente vai conversar com o Zenilson daqui a pouco, porque é muito importante esse projeto, pelo que eu estou tendo aqui de informação, e assim, o Zenilson e o João Siqueira têm essa mania, né? E como eles são sócios aqui do programa, então ele chega aqui e fala, mas o Zenilson está falando, e a Luísa também, esse projeto hoje, ele é tão impactante, é tão importante para a nossa região, para a nossa cidade, e consequentemente vai indiretamente à região, mas para a nossa cidade, que ele remete aí aos tempos do DNOS. E assim, só para rapidamente explicar aqui, sem muita técnica, se a gente existe hoje com a Baixada, tem morador, tem vida na Baixada, deve-se ao DNOS também. O DNOS saneou todo esse, não só a Baixada em Campos, não, saneou esse Brasil todo, né? E criou condições habitáveis, né? E preservou naturalmente os mananciais nossos, como as lagoas, e olha os nossos canais, 1.450 ou mais de quilômetros de canais artificiais em Campos. É muita coisa, gente. É uma obra maravilhosa. E a gente chama de valão. É um negócio tenso, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre... esse projeto está girando em torno de 75 milhões de reais, com tudo já encaminhado e aprovado para ser startado, iniciado em breve. Vamos falar sobre isso ao final do programa. Então, com a Luísa, nós vamos conversar sobre o encontro de educação ambiental com alunos e gestores municipais que vai acontecer no IFE Campos. Vamos falar sobre a gestão hídrica e sustentabilidade, o papel dos municípios nesse contexto. E para fechar, a gente fala sobre o projeto de revitalização das comportas e também comunidade e meio ambiente, ações locais, impactos globais. Vamos conversar bastante hoje sobre meio ambiente, sobre desde todo aquele mau costume que a gente tem de jogar seja uma biga de cigarro ou um papelzinho de chiclete na rua, até mesmo as grandes poluições e tudo mais que acontece, e as ações que podem ser feitas justamente para reverter essa situação. Bom, hoje é quinta-feira, 22 de maio. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br e a seguir a gente já começa essa entrevista com vocês, esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Olha, a vacina da terceira idade, a vacina contra a gripe para o idoso é um reforço necessário. Eu confesso a você que pode tomar tranquilo, pode ficar tranquilo. E outra coisa, não só pode como deve.
para se proteger contra... e agora já começa a esfriar, né? Já começa todo mundo ficar gripado, tem aquelas doenças dos ites, né? Rinite, sinusite, bronquite. Então, aproveita, né? Se proteja a sua família com a vacina contra a gripe e outras vacinas também, na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje, então, do portal folha1.com.br, em destaque, como a Folha adiantou, Tiago Pampolha vai ao TCE e ontem houve a aprovação na sabatina feita lá na Alerj, né? Quanto ao nome do Tiago Pampolha, agora é oficial, o indicado aí, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Claro, tem um pessoal que ficou contra, né, e acha que é só uma manobra política para que, né, ele não venha a senador. O Cláudio Castro, então, venha a concorrer aí como pré-candidato a senador, e o Rodrigo Bacelar assume o governo do Estado. Vamos ter mais um campista do governo do Estado e, né, naturalmente, se projetando a candidato a governador, né? Então, o caso agora a dúvida agora é só saber quando é que Cláudio passa o bastão, Cláudio Castro. Ou em outubro agora, ou dezembro, ou em abril é o último prazo para desincompatibilizar dos cargos quem pretende se candidatar nas eleições do ano que vem. Só falar em eleição, entrou ontem no Senado, depois vai para o Congresso, a discussão já daquela unificação das eleições. Vamos ter aí um complemento, não vou falar os detalhes agora, não estou só nas manchetes, mas assim, a gente vai chegar no momento, primeiro, vai acabar a reeleição para executivo, prefeito, governador e presidente, vai acabar no projeto, tá, gente? Projeto de lei. A ideia é acabar, constatou-se que não adiantou de nada essa questão da reeleição, e nós vamos ter outra parte importante desse projeto que entrou lá para a votação, depois vai passar pelo Congresso, aquela coisa toda. Vamos ter, então, num determinado momento, quando tudo se alinhar ali, por exemplo, votação, a eleição para presidente, deputado, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, prefeito e vereador, tudo no mesmo dia. Não estou nem querendo saber como é que vai ser o imbróglio para votar nesse. E vai ter um momento que nós vamos escolher 3 senadores. Um deputado estadual, um presidente, um governador, um prefeito, nos cargos de executivo. 3 senadores, isso aí já deu 6. Um deputado estadual, um deputado federal e um vereador. 9 candidatos, 9 votos no mesmo dia. Isso é uma coisa, quero nem ver o imbróglio lá para votar isso. Quanto tempo vai levar para a gente ir naquela fila votar? Eu quero ver aqui a cobertura jornalística. Nós aqui, a Luiz, desdobrando, moendo nas pesquisas para governador, para presidente, para prefeito, tudo ao mesmo tempo. Primeira vez tem direito à reeleição também. O quê? Quem foi eleito? Não, vai parar tudo, vai zerar tudo. Tem nada de... Zera todo, acabou a reeleição. Quem foi eleito primeira vez, a proposta é acabar com reeleição. Vai ter mandato aí de 5 anos, eles estão ajustando. A proposta, tipo assim, senador poderia cumprir 10 anos para poder fechar o ciclo. Isso está tudo sendo ainda apresentado, discutido. Nós vamos passar com calma isso aí. Com o tempo. Primeira pessoa que eu lembrei. Vamos lá. Aí, tá só. Assistente social é presa ao tentar entrar com celulares em presídio. A mulher chegou a passar na revista, mas o material estava no jaleco. Tá aqui no portal folha1.com.br. Caso Letícia. Familiares protestam.
após julgamento ser adiado. Prefeitura lança oficialmente a 12ª Bienal de Campos ontem, na quarta-feira. Houve uma coletiva no Teatro de Bolso. Funcionária de supermercado é mordida por cliente em Itaperuna. O povo vai ao supermercado, né? Parece que deixa a educação em casa, meu Deus. O caso aconteceu durante uma discussão dentro da loja. A Polícia Civil investiga. Itaperuna tem uns casos estranhos, né? Tem aqui ainda, depósito de bebidas é alvo de... teve um caso em Itaperuna, de uma criança que morreu eletrocutada num supermercado. E o supermercado processou a mãe. Depósito de bebidas é alvo de assalto e prejuízo chega a quase 10 mil. Continua, né, rapaz? Roubo aconteceu no bairro Capão. Dono do estabelecimento foi rendido pelos bandidos. O elemento foi preso. Um só. Royalties em alta no mês de maio, mas sinal de alerta continua ligado. Está aqui no portal Folha 1. Para fechar aqui, CPI da Enel apura mortes por choque elétrico em Campos. Idoso fica ferido após carro colidir com poste na Avenida 28 de Março. Esse aqui de ontem, né? Foi logo pela manhã. No Barro, troféu Cabrunco ganha forma de boi pintadinho. Ainda aqui, Estado do Rio registra mais 2 óbitos por febre Oropox. Entrevista no portal folha1.com.br, está aqui com o Diego. Ainda, permissionários de vans protestam em frente à prefeitura. Campos vai receber curso de destaque nacional e São João da Barra discute aí a LDO de 2026 em audiência pública. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Bom, começando essa pauta de hoje no Folha no Ar, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre a bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana também, que é um rio importante aqui para a gente, para a região, né? A gente fala sobre toda a região e a gente tem o prazer de receber aqui hoje a Luísa Figueiredo Salles. Professora, bom dia, obrigado pela sua presença, uma honra poder conversar com a senhora aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. A honra é toda nossa, né? Poder falar do nosso Comitê de Bacias e da importância das águas para a nossa saúde e também para a nossa vivência aqui no planeta Terra. Não é? Um mínimo, muito, né? é o mínimo. Se a gente pensar um pouquinho, né, Cláudio, que sem água a gente não é nada, né? É uma reflexão de 1 segundo. Pare para pensar, né? Sem água não somos nada. Tem uma coisa, assim, a gente... porque falta energia, mas a gente vive. Vive. Aliás, acho que até se vive até um pouquinho mais tranquilo. Em alguns casos, né? Claro, tem gente que é paciente, que precisa... É crônico, né? Precisa de energia para alimentar os equipamentos, aparelhos, para sobreviver, aquela coisa. Então a gente entende, mas assim... No geral, a gente fala antigamente, se não tinha energia, e todo mundo vivia. E claro, vivia, claro, as dificuldades eram outras, né? A gente não tinha tecnologia, mas é isso que você falou, a gente sobrevive, né? Agora, sem água é impossível, né? Não dá. Impossível. Não dá. Então, eu gostaria muito de começar essa nossa conversa falando um pouquinho, né, dessa estrutura de criação dos comitês de bacia, como é que a gente chegou aí, né? Para criar um entendimento e a gente chegar no foco da nossa conversa, que né? Porque eu não posso, como professora, desperdiçar a oportunidade de trazer esse conhecimento à tona, né? Não, perfeito. Diálogo, e né? Você manda sempre. Eu só peço a gentileza, se possível, trazer o bom dia do Zé Nilson. Sim, claro, que com certeza. Só vou fazer também... A presença do nosso presidente aqui só enaltece a nossa conversa. Não é por isso, não. Não é porque ele é presidente, não. Vou fazer porque tem uma promessa de uma cachaçinha aí e tal, então... Que você vai cobrar, né? Com certeza, já né? Não está entendendo o que eu estou cobrando? E assim, você sabe que é na proporção... Sem freio, né? Que tem, a equipe aqui é grande, são 38 pessoas. Não, para beber, para trabalhar só tem 3. Eu, a Luiz e Beto. Zé Nilson, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. É um prazer muito grande retornar aqui
programa líder de audiência, né, aqui na nossa região, e para falar também, né, sobre projetos do nosso Comitê de Bacia Hidrográfica. Eu sou um privilegiado porque eu faço parte desde a criação, eu sou um embrião aqui na região da criação desse comitê. As primeiras reuniões eu participei e sempre fui diretor e já estou no segundo mandato como presidente, fazendo o gerenciamento dos recursos hídricos aqui da nossa região e também trazendo alguns projetos, e dentre os quais que a professora Luísa vai falar agora, que é Educação Ambiental, é um projeto que está no nosso plano de bacia, tá? E também trazendo projetos para a gente revitalizar a nossa região aqui, no tocante à manutenção de canais e limpeza dos canais e as comportas. Então, esse projeto que a professora Luísa vai falar é de suma importância, porque nós vamos envolver muitos jovens, é o futuro do nosso comitê, tá bom? Então, vamos deixar a professora, um bom dia a todos aí. Não, mas assim, sobretudo, o assunto é importante, que é a questão, e é um assunto que eu particularmente gosto muito e acompanho muito esse processo desses canais, desde a época do Rádio AM, o amigo Paulo Marques, saudoso Paulo Marques, né, me ensinou a gostar mais ainda desses canais. Eu cheguei a pescar na Lagoa Feia, acho que eu preciso fazer mais isso, muito bom, né? Muito Lagoa bom. Feia, espetáculo de riqueza e assim, que a gente não consegue muito entender, porque pouca gente vai, pouca gente vê de perto, e quando a gente vê de perto a história é outra, né? A conversa é outra. Então falar sobre esses canais eu gosto muito. Tento conhecer o máximo possível ouvindo vocês e acompanho bastante para poder entender como que esses canais são importantes, não só no saneamento para poder você alcançar as terras e drenar todo o sistema, como o DNOS fez, mas agora para gente viver e sobreviver. Mas o Zenilson, você te fala ao final do programa. Ô Luísa, a gente pautou aqui para falar sobre o encontro que você está organizando, que eu achei muito interessante, com os alunos e com os gestores municipais. Eu acho que tem tudo a ver. Primeiro, os alunos, que são esses novos pensadores. São as sementes. Exatamente. E que tem aonde a gente corrigir o que todo o nosso passado e nossa geração fez de errado. E agora, eu só consigo entender que só vamos conseguir resolver esses problemas que nós criamos com muito trabalho, mas com essas crianças, jovens e adolescentes. Se não, ensinar esses dois velhos aqui, como nós vamos aprender? Ele tá velho, teimoso, né? Mas vamos lá, aí você falou da criação do comitê. Sim, que você queria falar. Eu gostaria de fazer uma introdução para que houvesse uma compreensão maior do tamanho das atividades que nós estamos propondo, né? A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, ela vem estabelecer a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil. Ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que vem regulamentar o uso das nossas águas, né? Assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos define para nós os princípios e as diretrizes que nós precisamos tomar para a gestão dos recursos hídricos, ou para a melhor gestão, né? Ou para o uso racional e sustentável dos nossos recursos hídricos. E cria um sistema de gerenciamento, certo? Nesse sistema, a gente tem que priorizar um tripé que é ocupado pelo poder público, pelos usuários e pela sociedade civil, né? Dentro desse sistema, nós temos uma ponta que se chama o Comitê de Bacias Hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica, né? É uma unidade, é um polígono, né, que se faz se considerando várias variantes, não são limites estabelecidos por estados ou municípios, e sim o limite que a água nos dá, né? São bacias e microbacias ligadas normalmente a uma calha principal. Essa calha principal, no nosso caso, é o Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio da nossa região sudeste. Então, vale destacar também que o nosso rio é um rio federal. Ele compõe 3 estados, que são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Então, isso faz com que a responsabilidade, né, de cuidar desse rio seja muito grande, porque o número de vidas que ele toca e abastece, de empreendimentos, né, e de municípios que se formaram no entorno desse corpo hídrico é algo muito grande. Então, os impactos também são muito grandes. E quando a gente fala de proteção, de meio ambiente, a gente tem que falar que o planeta Terra é de todos nós, que cabe a cada um de nós, não é só o poder público, não é só a sociedade civil, nem muito menos os usuários, cuidar. Cada um de nós tem o dever de cuidar do que a gente quer deixar para os nossos filhos e nossos netos. Então, a preservação dos nossos recursos hídricos é algo muito importante. E o Comitê de Bacias, ele busca garantir, né, o gerenciamento da segurança hídrica do nosso lugar, do uso sustentável da água, da preservação desses recursos naturais, né? Por quê? Porque, pela lei, a água ela é considerada um recurso natural limitado, né, com valor econômico e com uso prioritário para o consumo humano e a dessedentação dos animais em casos de crise, de escassez. Então, essa é a definição, né, da água para nós diante da lei, né? Então, a bacia hidrográfica, como uma unidade territorial, né, para implementação da política pública, ela faz parte dessa ponta do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, nosso território, a nossa bacia hidrográfica, compõe 22 municípios, entre norte e noroeste. É muita coisa, gente. É muita coisa. E o nosso comitê, né? E muitos rios, né? Exatamente. Quer dizer, tem Rio Pomba, Rio Muriaé, Rio... Rios, né, e microbacias, que são formadas por outros rios, pequenos rios de menor calibre, que vêm nutrir essa calha principal. Se a gente falar no conceito de bacia hidrográfica, imaginem vocês uma bacia, literalmente. O que é uma bacia, né? Você vai andando, você tem a beirada e você vai afundar. Então, tudo de bom e ruim que você jogar nessa beirada, com certeza vai cair nessa calha principal. Isso é que tem que se pensar. E a gente ainda tem, né, gente, hábitos de se jogar tudo nos rios até hoje, né? Olha só o que é a poluição da Baía de Guanabara, uma coisa monstruosa. E como nós somos o último terço do rio, nós recebemos toda essa carga aqui, né? Haja visto o que está acontecendo com a nossa foz. Nossa foz, o nosso rio está tão fraco, né, que a nossa foz mudou, né? Mudou a saída para São Francisco, para o município de São Francisco, e quem conheceu a Tafona, né? Quem conheceu a Tafona como a nossa geração conheceu, é um negócio apavorante de se ver, né? Isso aí já é o rio mostrando que ele está ficando velhinho e fraco. É um sinal muito claro, né? Muito claro. A natureza tem esse poder. Eu já conversei, nós conversamos aqui numa série de entrevistas sobre a tentativa de nova transposição, novo desvio. Sim. No Rio Paraíba do Sul. Conversamos com várias pessoas aqui, inclusive o promotor Fabiano Moreira, do Ministério Público Estadual, que está lutando aí contra esse novo desvio, quer entender esse processo, quer acompanhar como é que é esse processo, apesar de ser um caso federal, que o Rio é federal. Mas eu não vejo problema nenhum em um vereador entrar nessa causa, em um líder comunitário entrar nessa causa, em um deputado estadual, porque o assunto às vezes é federal, no âmbito burocrático vai ter que, num dado momento, recorrer através dos documentos federais. Tudo bem, mas o movimento das autoridades... Você falou tudo agora. É um movimento... E da população, ele é mais importante do que o protocolo de um documento lá. Porque o protocolo de um documento numa ANA, por exemplo, que regulamenta essas questões, que fiscaliza, ele só vai acontecer de fato se houver uma mobilização. E há quem diga, então nessas conversas aqui, nós tivemos professores aqui do IFE, o João Siqueira, enfim, mas há quem diga que se houver um novo desvio, o rio pode morrer. João até falou que não, pode ter
sobrevida ainda. Mas há quem diga que a nova foz do Paraíba já não é aqui em Atafona há muitos anos. Porque nós temos o quê? 30% só do volume de água que o rio tinha. Até a construção de Santa Rita. A barragem Santa Cecília. É porque hoje é dia de Santa Rita, desculpa. Santa Rita, rogai por nós. Santa Cecília também. E Santa Cecília, que foi lá pro lado de 1950, não foi? 50 e pouco. Então, de lá para cá, desviou também para sustentar o Rio de Janeiro mesmo, para abastecer o Rio, cerca de 70% do volume da água do Rio Paraíba. Ou seja, há quem diga que a foz é lá. É um guerreiro, não é? O Paraíba? Paraíba. E aqui no nosso último terço, a gente deve muito aos rios mineiros, né? Rio Pomba e Rio Muriaé. Se não fosse esses rios, a gente não... Não, a gente não. A gente não estava vivo. É isso. É a contribuição. Não é o Rio que tinha morrido. Você está dizendo que somos nós. Só nós, eu estou falando. Então, para você ver como tudo isso é muito grave. E aí, voltando ao nosso ponto aqui, o nosso comitê é muito jovem. Nós só temos 16 anos, né? O decreto estadual, né, que nos criou foi o decreto 41.720, em 3 de março de 2009, no dia do meu aniversário, gente. Tudo a ver comigo, tá vendo? Tá certo. Você é professora de... Bom, eu sou formada em letras, português e inglês, né? Lá atrás eu me contaminei bem, no bom sentido, né? Com as questões ambientais, né? Sou presidente da ONG Equanzol, né? E que já tem 21 anos já de ação no território, né? E o Comitê de Bacias, no Comitê de Bacias eu represento a sociedade civil através do exercício da ONG Equanzol. Vamos falar sobre esse projeto seu, desse encontro que você está organizando e vai ser no IFE. Sim. Aí, o que acontece aqui, só fechando o nosso pensamento, o que acontece? Nosso comitê, então, 16 anos, ele foi criado, né, em 2009, né, e um dos apontamentos, né, um dos principais, né, ações que o nosso comitê tem que priorizar é a construção de um plano de recursos hídricos ou plano de bacias, como a gente conhece. Nosso plano de bacias ficou pronto em 2021, né? E em 2022 ele foi implementado. Nosso plano de bacias é a nossa Bíblia, é o que diz o que é a nossa região, quais são as principais demandas da nossa região. Então, tudo que a gente faz com relação à gestão desses recursos hídricos tem que estar pontuado no nosso plano de bacias, certo? E o plano de bacias também propõe, né, que a gente crie um programa de educação ambiental para a bacia. Foi aí que tudo começou, né? Em 2022, com essa afirmação, a gente começa um trabalho num recorte da microbacia aqui da Lagoa Feia, que a Lagoa Feia é o nosso segundo ponto de recarga hídrica do território, depois da calha principal do Rio Paraíba do Sul. E aí a gente começa esse trabalho fazendo um recorte, né, no município, como se nós estivéssemos fazendo mesmo uma intervenção, que foi um processo de diagnóstico e de prognóstico, para a gente entender o ciclo da água ali, né? E o que a gente tinha de conflito, demanda, principais anteparos que esses municípios enfrentam dentro dessa gestão, o que a gente podia fazer para agregar e pontuar no nosso plano de bacia, porque a gente precisa começar de um ponto, né? São 22 municípios com 22 realidades totalmente diferenciadas, entre norte e noroeste. Então, a gente tinha que fazer um recorte. E o nosso primeiro recorte compôs, né, os municípios de Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, Campos, São Francisco de Itabapoana e Bom Jesus de Itabapoana. Certo? Então, essa primeira amostra já nos deu uma diretriz do que a gente precisava fazer. Nós fizemos 2 encontros técnicos na Reserva Caruara, né? Isso no ano 2023 e no ano de 2024, já trabalhando essas metas que vem encontrar com o PEPEA, que é o Plano de Bacias do CEIVAP, que é o Plano de Bacias da calha do Rio Paraíba do Sul, como um todo, né? Englobando todos os estados. Então, a gente precisava nivelar esse caminho, né, para a gente falar de educação ambiental, e que precisa ser atuante, que
que precisa da participação de todos nós. Nós não estamos aqui falando só de professores, de educadores, nós estamos falando também de cada pescador, de cada agricultor, que nossas pequenas ações somadas, elas devem dar um impacto maior. E é essa consciência que a gente pretende trazer. No dia 29 e 30, nós estamos lançando o nosso programa, que vai trazer esses apontamentos com a participação da Agência Nacional de Águas, da CEAS, né, do INEA, que também é uma potência com relação à educação ambiental e tem diretrizes para trabalhar e precisa intensificar essas atividades no interior do estado do Rio de Janeiro, porque a educação ambiental não pode ser direcionada somente à metrópole, à capital, principalmente no interior, onde nós temos realidades totalmente diferenciadas do que nós temos na capital. Nós precisamos muito trabalhar esse conceito. Quando a gente traz os jovens para dentro desse cenário, a gente está querendo plantar sementes positivas para que o nosso amanhã, logo ali na frente, possa ser diferenciado e que a gente possa deixar um mundo mais sustentável para as próximas gerações, certo? Então, o nosso encontro consiste no encontro dessas instituições no dia 29, né? Que são, falando de novo, a Agência Nacional de Águas, a CEAS, o INEA, o Instituto Terra Azul, que vai falar da nossa rede. Nós agora estamos conectados na rede nacional jovem pela educação ambiental e pelo clima, né? Isso é muito importante para nós, nosso comitê fazendo parte dessa rede. Nós estamos agora preparados para disseminar isso e para fortalecer a nossa região, né? E aí a gente ainda vai receber o Rotary, que é uma instituição internacional, e o nosso objetivo é ligar essa rede nacional da nossa região com a rede internacional do Rotary, que tem um trabalho muito ativo dentro das questões ambientais no mundo inteiro, certo? Você, inclusive, é presidente do Rotary Clube de Campos São Salvador. Campos São Salvador. Quantos Rotary nós temos em Campos? Nós temos atualmente 3. 3, não é? É o Rotary Clube de Campos, Rotary Clube de Campos São Salvador e o Rotary Clube de Campos Guarulhos. Legal. Bom. Sim, a parceria com a Fiocruz, que nós já começamos um projeto, né? Sempre que a Fiocruz vai estar em Campos também, né? Sim, estará conosco. Nós já estamos trabalhando juntos há mais de um ano, né? Temos o nosso projeto implementado nessa região do Recorte e vai se estender a toda a bacia, que é um projeto de qualidade da água, um monitoramento participativo da qualidade da água, que envolve as comunidades dos municípios que fazem parte desse programa. Esse programa é muito importante, que a gente fala da qualidade da água. A nossa sala de monitoramento fala de quantidade de água. Quantidade e qualidade de água são viscerais para o nosso trabalho. Aliás, o comitê, isso não me falha aqui a memória, é o comitê que tem uma série desses medidores Sim. Estações telemétricas. Estações telemétricas, obrigado. E acho que é mais de 100 mil cada uma, não é? De custo? Sim. E que doa, tem várias e tem já doado para a prefeitura. Para o INEA. Para o INEA. Nós temos uma sala de monitoramento no comitê que abrange essas informações todas através desses. É o maior projeto do comitê, com certeza. Esse hoje é o maior projeto. É, o maior projeto. Que monitora o nível... A quantidade de água. A quantidade, por enquanto não a qualidade. A qualidade está vindo com a Fiocruz agora. E aí seria divulgado isso pra gente? Como é que seria? Tá aí. Tá sim, para a população acompanhar. Que eu pergunto, acompanhar, né? No celular, na palma da mão aí. Isso que é importante. Tá aí na palma da mão. A gente tem esse monitoramento também pelo celular? Pelo celular. A gente consegue acompanhar, porque eu tentei outro dia e não consegui. Depois você consegue sim. Me mostra aí como é que acessa lá, porque principalmente não é porque que tá tudo bem, a gente não... pedir para incluí-lo na nossa... Por favor. Nesse grupo de que recebe informações. Por favor. Você recebe informações diárias lá e que a gente mais quer divulgar. Legal. Com certeza. Nosso site tem, nosso site. Uma das brigas minhas, junto a... Não só a Agência Nacional de Água, mas como o INEA, essas coisas,
eles estão querendo, vamos implantar para definir a qualidade de água. Mas antes disso, eu quero a garantia hídrica, garantia de água. Nós não podemos fazer qualidade se nós não temos garantia de água. De qual água, né? Pois é. Entendeu? Isso aí. Segurança hídrica. É a segurança hídrica. Segurança hídrica. Nós temos lutado muito por isso, né? Olha, São João... Nós tivemos agora aqui... ano passado, não foi? Sim. Aquele fenômeno da geosmina. E foi terrível, né? Pois é, exatamente. Enfim, não sei se com o controle mais preciso da qualidade da água seria possível prever aquilo. Me parece que sim, e a gente chegou à conclusão de que se houvesse um monitoramento mais, eu diria, mais diariamente, e não só... Mas o nosso é diário. Então, exatamente, o projeto é para isso. Nosso é diário. É diário. Agora, o monitoramento é para empoderar, porque o monitoramento que nós estamos desenvolvendo com a Fiocruz é um trabalho baseado, né, na presença dos macroinvertebrados. Então, a Fiocruz treina agentes, não só do poder público, mas principalmente das comunidades ribeirinhas, né? Eles se tornam agentes desse processo. Qualquer um pode medir através dos macroinvertebrados a qualidade da água. Esses bichinhos, eles vão mostrar para a gente como é, assim como o peixe mostra para a gente, esse indicativo, a ictiofauna, também os macroinvertebrados, a presença ou a ausência deles, também nos dá um cenário quase preciso, né? Claro que a gente nem sempre tem os kits para fazer o exame físico da água, né? E nem sempre as prefeituras priorizam ou também conseguem manter nas secretarias de meio ambiente isso funcionando. Então, esse monitoramento é uma saída. Agora, o que a gente mais chama atenção, gente, é que as pessoas precisam se envolver nos processos, que isso é muito sério. São 7h47, nós falamos, e acho importante você fazer isso, necessário, mas eu preciso fazer um intervalo e fechar com o encontro no IFE, que vai acontecer, né, que está direcionado aí aos alunos e aos gestores públicos. Então, a gente fecha aqui, sim, rápido esse bloco agora, volta para falar sobre isso e emenda falando sobre esses outros assuntos que a gente pautou aqui, como é o caso, por exemplo, nessa pauta que a gente separou para falar, a gente falou tudo, menos o encontro de educação ambiental que vai acontecer. Não, essa gestão hídrica e sustentabilidade a gente já adiantou bastante aqui, mas eu quero falar sobre esse processo dessa educação ambiental com os alunos. E aí vai ficar a pergunta para o próximo bloco. O João está mandando aqui para mim, aqui, o Joãozinho Siqueira. Tá lá, tá na internet aqui, todo cheio de ciúme aqui desse. Podia estar aqui com a gente, né? Não pode não, ele tá bloqueado. Não, ninguém fala. Tá bloqueado. Não, então assim, não vai estender esse encontro seu para a rede municipal? Que é meu encanto aí, minha esperança são essas crianças. Mas depois você me fala daqui a pouco. Mas com certeza. Próximo bloco e a gente aborda sobre esse encontro, então. São 7h49 em Campos. A gente conversa aqui neste programa de hoje com a Luísa Salles, que é professora, também diretora, gestora ambiental e diretora do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, e de quebra ainda temos aqui o Zenilson, que é o presidente do comitê, que fala logo mais, daqui a pouco, sobre esse projeto, finalmente aí já todo encaminhado, em que pé está para a revitalização das combalidas comportas dos nossos 1.450 quilômetros de canais. Tem comporta lá que o pessoal usa caminhão guincho para poder abrir, para poder fechar. É uma doideira também. Mas, e tem também aquelas que são destruídas pela população. O vandalismo também. É um negócio muito... Porque eles entendem que a lagoa está muito baixa e tem que aumentar. Há uma relação aí de amor e ódio com esses canais e com essas comportas bem
bem complicado. 7h50, voltamos a seguir no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, também qualidade de certificado ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com a vacina contra a gripe para idosos. Também de Rede de Postos Mariana, compromisso, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica agora aí da equipe da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro para garantir bons resultados, para garantir boa segurança, total segurança. Conte com a equipe da Nauta XP Investimento.